Graça e paz, tudo bem? A gente vai iniciar mais um estudo dessa noite. Muito obrigado pela tua presença, obrigado aonde você estiver e o horário aí que você puder estar assistindo. Que Deus seja contigo, que a mão poderosa do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, estudando a palavra do Senhor. Hoje, mais uma vez, nós vamos gravar o nosso estudo e passar para os irmãos algum conteúdo aqui. E os irmãos podem colocar suas dúvidas aí, escrever nos comentários do vídeo, que nós vamos entrar em contato, nós vamos responder. Não vai ter essa interação do ao vivo, mas os irmãos podem colocar suas dúvidas aqui. Se você quiser algo mais, algo além, algo que vá um pouquinho a mais esse estudo online, nossas celebrações e os nossos estudos da palavra têm sido às 19 horas na igreja. Isso vai um pouquinho além do nosso estudo aqui. Querido, nesse momento inicial, nós queremos também tirar um tempinho de oração. Para que isso aconteça, então, a gente vai dar uma pausa, você vai ouvir aí uma música pelo nosso irmão Jacó e depois a gente vai vir com o estudo da palavra. Há tantos motivos de oração, irmãos que estão enfermos, irmãos que estão com casamentos com problema, há irmãos que precisam de uma ajuda do Senhor em alguma causa. Então, há tantos motivos para orar. E você pode estar orando pela sua igreja, orando pela vida dos nossos amados irmãos nesse momento. Então oremos juntos em nome de Jesus. Vai ter uma canção e você pode estar aí orando junto com a sua família, adorando ao Senhor nesse momento e colocando a sua vida diante dele em oração. Oremos então todos nós. Reunimos-nos aqui para adorar aquele que venceu, em breve voltará, sua glória está aqui, eu já posso te sentir, Rei dos Reis, tome o teu lugar. Sobre o trono, nós nos rendemos a ti, levantamos o seu nome, tu és bem-vindo aqui, exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti, levantamos o seu nome, tu és bem-vindo aqui, Santo, Santo, digno de louvor, tu tens todo o meu amor, Jesus. Reunimos-nos aqui para adorar aquele que venceu, em breve voltará, sua glória está aqui, eu já posso te sentir, Rei dos Reis, tome o teu lugar, exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti, levantamos o seu nome, tu és bem-vindo aqui, Santo, Santo, digno de louvor, tu tens todo o meu amor, pois tu és Santo,
compartilhar contigo é que o nosso estudo não vai ser longo. Viu? Se você continuou com a gente até agora, não saiu do estudo, fique em paz, porque o nosso estudo não vai ser longo. A ideia é que a gente faça um estudo objetivo e consiga transmitir o estudo dessa noite com qualidade, com profundidade, mas de um jeito muito breve. Então, o nosso estudo deve demorar aí no máximo de 15 a 20 minutos. Então, no máximo aí uns 15 a 20 minutos, a gente vai ficar dentro desse tempo. E vamos trazer então um resumo do nosso estudo passado, falando um pouquinho sobre essa questão da ressurreição. O que Jesus quis dizer ali no verso 24 ao verso de número 29. Ele dá ressurreição aos mortos. Primeiro, a ressurreição que o Senhor nos dá é a ressurreição dos mortos espirituais, aqueles que estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados, afastando-se de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado das nossas vidas, o Senhor tem poder para nos ressuscitar primeiro de um corpo, de uma vida morta espiritualmente, vivendo pro pecado. Ele nos traz de volta para a vida e termos comunhão com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Eu e você fomos ressuscitados para uma nova vida com Ele. Essa é a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição que Jesus fala em João 5, do 24 ao 29, é a ressurreição do corpo. Essa ressurreição desse corpo pecador, agora sendo um corpo transformado, glorificado e sendo semelhante como o do Senhor. Ontem, Paulo e eu, no nosso devocional, caímos no mesmo texto que nós lemos na quinta-feira passada na igreja, que está lá em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 15, que você consegue ver de fato Paulo falando do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão, no Éden, que pecou, fez com que o pecado entrasse no mundo de fato, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que tirou o pecado do mundo. O primeiro fez com que o pecado entrasse, o segundo nos resgatou do pecado e nos trouxe vida eterna, que é Jesus Cristo. Ou seja, com a nossa vida em Jesus, agora nós passamos a ter a vida eterna. E a vida eterna não só o Espírito que está com Deus, mas também a ressurreição do corpo. Este corpo mortal, esse corpo falho, cheio de pecado, cheio de problema, né? Cheio de doenças, muitos irmãos lutam com várias enfermidades. Este corpo vai ser transformado, glorificado, e assim como Cristo é, nós também seremos. Esse corpo totalmente glorificado. A glorificação é o ato final na vida do crente, na salvação. Ou seja, a vida do crente ela começa a partir do momento que o crente entrega a sua vida para Jesus, e nesse dia o crente é justificado. Ou seja, Jesus nos faz justos pelo sangue dele, nós encontramos redenção, perdão, somos justificados. Hoje vivemos um período chamado de santificação. Depois que nós aceitamos Jesus, nós somos diariamente santificados, lutamos inclusive para termos a santidade que o Senhor nos chama para ter. E por último, o ato final da vida do crente, naquela concretização da vida do cristão, do crente, é a glorificação, quando nós somos glorificados e vamos morar com o Senhor eternamente, para a glória de Deus Pai, adorando o nome dele, glorificando a ele eternamente no novo céu e na nova terra. Esse foi um pouquinho do nosso estudo da quinta-feira passada. Resumindo ele, agora a gente entra na segunda parte, na verdade na terceira parte do nosso estudo de João. Nós não encerramos ele ainda, e nós vamos encerrar hoje João capítulo 5, a partir do verso 31. Vamos ler alguns versículos aqui para a gente ter uma ideia. João 5, a partir do verso 31. As testemunhas acerca de Jesus, os testemunhos acerca de Jesus. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em favor, e sei que o testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João,
a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm amor de Deus. Eu vim em nome do Pai. Eu vim em nome do Pai a vocês, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus? Contudo, não pensem que eu os acusaria perante o Pai. Quem acusa é Moisés, e quem está em suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Uau, pesado, hein? Vamos orar? Mais uma vez, você já tirou esse tempo de oração e agora a gente vai orar mais uma vez depois da leitura da palavra do Senhor. Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento que temos de estudar a Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo que temos de estarmos juntos, ainda que de forma online, ainda que seja por esse vídeo, ministrando a Tua palavra aos irmãos da nossa igreja. Que esses testes que temos feito, Senhor, seja totalmente direcionado pelo Senhor. E que a Tua igreja participe, Pai, que a Tua igreja seja avivada pelo Teu Santo Espírito e busque ainda mais a Tua face, da Tua presença, de conhecimento do Senhor, com profundidade na Tua palavra. Pai, perdão dos nossos pecados. Oh, Senhor, são tantos que cometemos que não Te agradam. Tantas coisas que fazemos que não exaltam o Teu nome. E nós pedimos perdão, ó Deus, dessas falhas cometidas, de tudo aquilo que fazemos ou pensamos que não glorifica o Senhor. Nos ajuda, nos dê a Tua palavra. Mais uma vez nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né? Querido, há um pensamento judaico de que para que um assunto seja de fato testificado, assim, testado e comprovado, era necessário que alguém desse testemunha disso. Se a gente olhar na lei de uma forma geral, quando a gente vai comprar um imóvel, tem testemunha para assinar a escritura, passar a escritura no cartório. Quando a gente vai casar, há testemunhas, a gente chama de padrinhos no civil, mas o fato é testemunhas, pessoas têm que testemunhar aquilo para dar fé em relação àquilo. Processos judiciais têm testemunhas, acordos judiciais têm testemunhas, muitas coisas precisam ter provas e testemunhas. No pensamento judaico era a mesma coisa, e quando a pessoa tinha três testemunhas, aquilo era verdade de fato. 3 testemunhas garantia a verdade do fato. Aquele fato era real, porque tinham 3 testemunhas falando a respeito daquilo. Então pessoas eram inocentadas, pessoas eram acusadas e depois condenadas. Tudo isso acontecia a portas das cidades com testemunhas. 3 testemunhas. Jesus dá 4 testemunhas. Olha, ele dá uma a mais. Ele testifica e testemunha acerca dele. Jesus dá mais uma testemunha. Além das 3 que nós vimos aqui no texto, ele termina falando de Moisés. Se a gente fosse voltar no tempo, Moisés é o primeiro a falar acerca dele, né? E há um texto que João Batista vai dizer a respeito de Jesus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também era necessário levantar o Filho do Homem, né? Como essa serpente, quando as pessoas eram picadas pelo veneno, eram picadas pela serpente e o veneno da serpente matava. Moisés, né, coloca essa serpente, quem era picado olha para a serpente e era curado. Se a gente trouxer essa analogia para Jesus, o pecado, a serpente, o inimigo, o pecado é o veneno dessa serpente, estamos indo para a morte, mas quando olhamos para Jesus, nós somos sarados, curados, é o mesmo antídoto. Em Jesus nós encontramos esperança para nossas vidas. Em Jesus nós encontramos cura para as nossas enfermidades. Em Jesus nós encontramos salvação para uma vida de morte. E encontramos também perdão dos pecados, por isso que nós somos salvos.
Então, voltando aqui no nosso estudo, o verso de número 37, Jesus vai falar a respeito de João Batista. Se você puder voltar aí na sua Bíblia, dar uma pausa no vídeo e voltar aí na sua Bíblia em João capítulo 1 e ler do verso 15 até o verso 34, você vai ver que João também foi rejeitado em um determinado momento. É por isso que Jesus vai dizer que por um tempo vocês se alegraram com a luz. Por um tempo vocês se alegraram com a mensagem de João. Por um tempo vocês ficaram assim, mas depois desistiram da luz. Se você continuar lendo também, você pode ir no capítulo 3 de João. Nós estamos revisando esses textos. Você pode ler 1 João, né? Desculpa, 1 João não. João 1, do verso 15 ao 34, e aproveitar e ler o capítulo 3, versos 27 a 36, que os irmãos vão ver que João Batista, ele testifica, ele dá testemunho acerca de Jesus. Se continuar aqui, você vai ver que as obras de Jesus também anunciam e dão testemunho do que ele faz. O verso 36. Nós lemos aqui o verso de número 36 anteriormente, vamos ler de novo. Eu tenho testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir. Ou seja, você sabe que quando João Batista vai perguntar a respeito de Jesus, manda os seus discípulos lá para perguntar se Jesus ele é aquele que viria ou viria outro após ele, ele vai dizer assim, olha, diga que o povo está sendo curado. Por quê? A cura era também um sinal. Jesus não curava só pela sua bondade, pela sua misericórdia. Apesar dele ter tudo isso, Jesus curava porque a cura era sinal da autoridade divina que Deus estabeleceu sobre ele. Então, quando ele curava também para anunciar que ele é o Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Então, se você puder ler, por exemplo, o capítulo de número 3, verso de número 2, você vai ver que Nicodemos, agora a gente já consegue voltar em alguns versículos, você vai ver que Nicodemos, lá no capítulo 3, verso de número 2, esse líder, Nicodemos, ele vai falar a respeito da autoridade de Jesus, provando que ele era o Filho de Deus, pelas obras que ele fazia. Há um terceiro testemunho que ele colocou para a gente, então, João Batista, as obras de Cristo, e o terceiro testemunho, que é o Pai na palavra de Deus também. O verso de número 37 vai dizer assim, ó, as escrituras do Antigo Testamento são testemunho do Pai a seu Filho. Os judeus leram as escrituras, mas os seus olhos foram cegos. Verso de número 39. Olha, vocês estudam as escrituras falam a respeito de mim. O Pai testifica a respeito de mim. O Pai dá testemunho, dizendo que eu sou o Filho dele. E mesmo assim vocês não creem, vocês leem, mas não creem. Então não é só crer, o aspecto de ter Jesus como nosso Salvador também entra no âmbito da fé. Porque eu posso entender aquilo e mesmo assim eu negar essa informação. É por isso que tantas pessoas passam pelas igrejas, é por isso que tantas pessoas passam por uma mensagem e escutam essa mensagem, até se simpatizam com ela, né? Há pastores aí que são líderes de internet, são pessoas aí que são líderes em mensagens, muitos escutam, marcam sua citação, acham bonito, compartilham, escutam outras pessoas falando. Hoje a gente até fala muito isso, o Harry, né? Você vê muito empresário que trabalha nesse âmbito digital falando sobre isso e pregando, usando suas redes sociais para pregar e muita gente escutando, mas a transformação de fato ela acontece quando a gente nasce de novo. Então não adianta ser simpatizante, gostar, colocar música, ouvir, tudo isso é coisa que o crente faz, mas isso não é tudo. É necessário a fé de que eu entendo quem Jesus é e tenho Ele para a minha vida como meu Senhor e Salvador. Os judeus queriam até matá-lo muitas vezes, porque eram confrontados a respeito daquela questão ali. Uma vez um pastor estava pregando numa sala de aula e falando a respeito de Jesus, e era um curso de direito, e falando a respeito de Jesus, e um jovem entre eles debochando, falando que aquilo não tinha muita lógica. E aí o pastor olhou para aquele jovem e falou assim: seu problema é que tem alguma área na sua vida que você não quer abandonar por causa de Jesus. Há algo em você que você se prende e não quer deixar por causa de Jesus. E você finge
que o problema está em Jesus, mas o problema está em você. Quando acabou a aula, os amigos foram até o pastor e falaram para ele, olha, realmente, ele quer ter uma vida promíscua, ele quer dormir com todas as meninas dessa faculdade, ele acha que a vida é viver dessa forma. E hoje o Senhor pegou assim, bem no ponto, na mensagem com ele, porque ele não queria abrir mão de algumas coisas. Os judeus não queriam abrir mão da sua tradição. Muitos de nós não queremos abrir mão do pecado. Jesus deu 3 testemunhas a respeito da sua vida, falando que de fato ele era o Salvador, o Filho de Deus, aquele que veio para libertar o povo, aquele que veio para transformar a realidade do povo, mas mesmo assim eles o negaram, eles queriam ficar distantes de Jesus. Se a gente for pensar no nosso dia a dia, meu querido irmão, nós também nos afastamos do Senhor por tantas coisas, queremos ficar presos por outras coisas. Se trouxermos esse ensinamento para a prática, o 4º mandamento aqui, ou melhor, a quarta testemunha que ele fala de Moisés. Você ainda está com sua Bíblia aberta aí comigo? A quarta é Moisés, lá no verso número 47. Ele vai dizer então a respeito que Moisés falou a respeito dele, a 4ª testemunha, verso 45, verso 42, verso 44, 46 e 47. Você vai ver que os profetas também de alguma forma falaram a respeito de Jesus, mas mesmo assim os homens taparam seus olhos e fizeram de conta que ele não era o seu Salvador. O John Stott, no nosso resumo, vai dizer assim: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é Jesus. Então não é só ser evangélico, não é só ser católico, cristão. É se Jesus está no centro de tudo isso. Não é pertencer a uma igreja batista, assembleia, presbiteriana, seja qual for. Se a mensagem que a gente está transmitindo não é Cristo e esse crucificado, se a mensagem que a gente está falando não é Jesus ressurreto, não é Jesus como Rei dos Reis, se a gente está pregando mais a visão da igreja, a forma que a igreja trabalha, as obras que a igreja faz como obras sociais e todo o seu engajamento político-social, se tudo isso tem tomado o espaço de Jesus e a cruz, está tudo errado. Está tudo errado. A gente precisa estar atento a isso. Jesus tem que ser o centro da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja não é do irmão Amauri, a igreja não é da Paula, a igreja não é de nenhum outro irmão. A igreja do Senhor Jesus. Nós pertencemos a essa igreja. E a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. A cabeça é Ele. Ele manda na igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Kyrios, né? Que o grego vai dizer o Senhor, a autoridade sobre a igreja. Se a gente trouxer esse ensinamento para os nossos dias, então, como eu estava falando, nós negamos Jesus muitas vezes com as nossas atitudes. Nós negamos Jesus várias vezes com a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar e principalmente a nossa forma de agir. Negamos a autoridade de Jesus, negamos a autoridade das Escrituras a respeito daquele que ele fala, que é Jesus Cristo, a centralidade do Evangelho, a centralidade da igreja. E tem muitas igrejas, e tem muitos líderes, e tem muitos pastores, e muitos irmãos que já tiraram Jesus do centro há muito tempo. E não é mais Jesus que coordena a vida dessas pessoas. Talvez é o dinheiro, talvez é o comodismo, talvez é o mecanismo, talvez é até mesmo a religiosidade. Eu sei que muito irmão não gosta de ouvir isso, mas tem muita gente religiosa que bate cartão como se fosse algo metódico, né? Que você pode ir lá, bater o seu cartão e cumprir minha parte, fiz o meu dever, mas o coração está muito longe de Jesus, está muito longe do altar, está muito longe de Cristo. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o nosso Evangelho tenha a cruz de fato, a cruz de Cristo, e a nossa vida esteja alicerçada sempre nele, para a glória de Deus Pai. Como eu disse, o estudo não demora. Obrigado pela sua presença. Esse é um novo teste que a gente está fazendo com um estudo mais curto, para que os irmãos possam participar de forma ainda mais ampla. Compartilhe esse vídeo se Deus falou contigo. Deus te abençoe. E toda quinta-feira, 19 horas, e também aos domingos, 19 horas, nós temos celebrações presenciais, estudo da palavra e também o nosso culto de celebração domingo às 19 horas. Quinta, estudo da palavra 19 e domingo o nosso culto de celebração às 19 horas. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.